O motivo religioso básico da matéria e forma influenciou o pensamento filosófico grego. Como estudamos nos vídeos anteriores, isso significa que todas as ideias eram moldadas, de uma forma ou de outra, por esse motivo religioso básico. Obviamente, isso influenciou a maneira de pensar dos primeiros filósofos, denominados pré-socráticos. Homens como Tales de Mileto, Pitágoras, Zenão, Heráclito e Parmênides foram os primeiros a expressar as grandes ideias sobre nosso mundo de maneira coesa e coerente. Embora tenham vivido séculos atrás, várias dessas ideias ainda influenciam nossa cosmovisão. Esses filósofos, portanto, precisam ser conhecidos e entendidos, para que possamos falar com propriedade sobre o mundo que nos cerca. Assista a esse vídeo e aprenda mais sobre suas grandes ideias. Nós vimos anteriormente que o motivo religioso básico da matéria e da forma é o que dá a sustentação de todo o pensamento filosófico da Grécia Antiga. Então agora precisamos começar a estudar o pensamento dessas pessoas, que são conhecidos como os primeiros filósofos que viveram anteriormente a Sócrates, considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos e que será um mentor de Platão, que por sua vez será o mentor de Aristóteles. E aí nós temos aqueles que talvez sejam os três maiores filósofos da Grécia Antiga: Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, os primeiros filósofos são aqueles que desbravaram o caminho da filosofia. Muitos deles não deixaram obras completas. Nós temos apenas fragmentos daquilo que eles escreveram e daquilo que eles pensaram e foi registrado por outra pessoa. Mas, mesmo assim, alguma coisa sobre eles nós sabemos. E vamos começar aqui abordando aquele que é considerado o pai da filosofia, que é Tales de Mileto. Ele viveu entre os anos 624 e 546 a.C. E Tales de Mileto foi o primeiro pensador a estabelecer que um princípio deve prover explanações. Ou seja, segundo Tales de Mileto, se você enuncia um princípio, aquilo ali deve explicar aquilo que ele se propõe a explicar. Para nós hoje isso parece uma obviedade muito grande, mas não era assim antigamente, e principalmente nesse período em que Tales de Mileto viveu. Muitas vezes as pessoas se apegavam àquilo que elas acreditaram que seria uma determinada coisa, sem que aquilo provesse efetivamente uma explicação sobre o que eles estavam pensando. Então Tales de Mileto vai ser o primeiro a trabalhar com aquilo que hoje nós conhecemos como um pensamento sistematizado. Ele vai coletar evidências e, a partir daquelas evidências e do contraste entre elas, vai extrair explicações que mais tarde podem se tornar princípios. Então, Tales de Mileto traz essa grande contribuição ao pensamento ocidental. E dentro dessa lógica que ele usou, ele vai dizer que todas as coisas se apresentam em tamanhos, formas, cores e estados diferentes. Talvez você também ache isso uma obviedade muito grande, mas não era assim na época de Tales de Mileto. Ele vai ser o primeiro, não a observar essas coisas, obviamente, mas ele vai ser o primeiro a sistematizar esse conhecimento, ou seja, torná-lo algo mais formal e não apenas uma mera observação verbal das pessoas. Então essa é uma outra grande contribuição dele. Ele pega aquilo que é claramente observado na realidade concreta e vai transformar aquilo num conhecimento sistematizado. E a partir daquilo ali, ele vai estabelecer princípios que explicam essa diversidade. E um desses princípios, que vai ser um dos pontos centrais daquilo que nós conhecemos da obra de Tales de Mileto, já que a obra dele se perdeu, então nós temos só fragmentos, mas um dos princípios enunciados por Tales de Mileto vai ser o de que a realidade é múltipla, porém una, e a água é a sua essência fundamental. Então, Tales acreditava que a água explicava boa parte da realidade concreta, porque
a água se apresentava nos 3 estados que então eram conhecidos: o sólido, o líquido e o gasoso. Além disso, ao usar essa lógica do princípio que provém explanações, Tales de Mileto concluiu que todos os corpos orgânicos tinham água e precisavam da água. Então, a partir disso, olha que interessante, como a partir da observação, da comparação entre as coisas, ele elaborou um princípio. Então, a água é a essência fundamental de tudo o que existe. Claro que hoje você pode falar que essa ideia é uma ideia muito limitada e que não é bem assim. Ok, mas lá, antes de Cristo, centenas de anos antes de Cristo, isso não era tão claro assim na mente das pessoas. E Tales de Mileto vai ser o primeiro pensador a sistematizar esse tipo de conhecimento e torná-lo público. E em fazendo isso, Tales de Mileto vai ser adepto daquilo que posteriormente nós vamos conhecer como um monismo corpóreo, ou seja, aquela crença de que a realidade fundamental é física, caso da água, e una, é o caso da água também. Embora ela se apresente em 3 estados diferentes, líquido, sólido e gasoso, ela é água e é um elemento constituinte de tudo o que vive. E tudo o que vive precisa dela. Então, veja que interessante essa ideia de Tales de Mileto. Um segundo filósofo importante para nós, dessa era pré-socrática, é o famoso Pitágoras de Samos, que é um filósofo que deve ter provocado muita preocupação em muita gente no ensino médio com o famoso Teorema de Pitágoras. A soma do quadrado dos catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa. Então, quem não se lembra aí desse Teorema de Pitágoras? Pois é, Pitágoras de Samos, ninguém sabe quando ele nasceu e quando ele morreu, mas acredita-se que ele nasceu por volta do ano 570 a.C., tendo morrido por volta do ano 495 a.C. E Pitágoras, já usando os princípios e a lógica enunciada por Tales de Mileto, também vai trabalhar na sistematização do conhecimento e no entendimento da realidade. Se a realidade em Tales de Mileto pode ser explicada a partir da água, em Pitágoras de Samos, essa realidade pode ser explicada pelo que ele chamou de harmonia. Tales e seus discípulos vão ser aqueles que inicialmente pesquisarão essa ideia da harmonia de todas as coisas, a harmonia da forma, a harmonia dos sons, a harmonia em tudo que existe. E, na verdade, Pitágoras e seus discípulos vão dizer que a harmonia está presente na matemática, na música, na medicina e em todas as instâncias da nossa existência. Não é à toa que, se você estuda música, você vai perceber que a música é profundamente relacionada à matemática. Há notas que se combinam umas com as outras, não pelo seu gosto pessoal, mas porque elas produzem vibrações conjuntas que soam agradáveis aos nossos ouvidos. Bem diferente dessas porcarias que andam tocando por aí hoje. Hoje, qualquer sujeito que não tem a menor ideia de ritmo, harmonia e melodia faz um barulho qualquer e isso se torna um sucesso estrondoso no rádio, na televisão, nas redes sociais. E nós temos que aguentar essas porcarias quando o nosso vizinho resolve fazer um churrasco escutando esse tipo de porcaria. Mas não era disso que Pitágoras e seus discípulos falavam. Pelo contrário, eles apreciavam a harmonia de todas as coisas. Certamente, se Pitágoras e seus alunos vivessem hoje, eles achariam o nosso cenário musical uma bela de uma porcaria. Terceiro filósofo pré-socrático para nós estudarmos é Zenão de Eleia, que viveu por volta do ano de 485 a.C. e morreu numa data indefinida. Acredita-se que tenha sido por volta do ano 430 antes de Cristo. E Zenão de Eleia vai ser o precursor do chamado ceticismo. E esse ceticismo praticado por Zenão e seus discípulos vai defender que os sentidos percebem apenas as aparências, mas não a realidade. A ideia cética vai ser uma ideia muito poderosa na filosofia. E poderosa, inclusive, nas suas contradições e incoerências, que são infinitas.
A postura cética nos nossos dias pode até agariar alguma simpatia. Dispara gatilhos mentais em muitas pessoas que vão dizer, mas você tem que ser cético, você não pode acreditar em tudo que vê. Ok, eu até entendo isso. Mas se você estudar o ceticismo lá desde Zenão de Eleia, você vai ver que é uma corrente filosófica que tem profundas contradições e profundas incoerências. Mas nós falaremos sobre isso mais tarde. Mas, enfim, a ideia de Zenão de Eleia era que, então, os nossos sentidos, visão, paladar, olfato, audição, não seriam capazes de compreender a realidade em si, mas apenas aparências. Ou seja, do ponto de vista cético, você nunca vê as coisas como elas são, e sim como elas aparentam a ser. E isso daí tem uma série de desdobramentos em termos de pensamento. E, embora você possa até achar, puxa, mas isso é incoerente até certo ponto, e é mesmo, a verdade é que esse pensamento cético influenciaria diversos pensadores ao longo do tempo, entre os quais se incluem Spinoza, o holandês Spinoza, Baruch de Spinoza, David Hume, o escocês, e principalmente Immanuel Kant, que vai ser talvez o grande filósofo do período iluminista, e cujo ceticismo influencia inclusive o nosso pensamento moderno. É o pensamento cético de Kant que hoje domina, por exemplo, nas universidades. Então, de onde Kant tirou isso tudo? Começa lá em Zenão de Eleia, na Grécia Antiga, com o seu ceticismo. Agora vamos ver, talvez, aqueles dois maiores filósofos pré-socráticos. E o primeiro deles é Heráclito de Éfeso, que viveu entre os anos 500 e 450 antes de Cristo. Heráclito de Éfeso é muito conhecido nos nossos dias por uma citação que, na verdade, ele não foi bem ele que falou isso, é uma versão do que ele pensava. Aquela famosa citação de que você não pode se banhar num rio 2 vezes. Na verdade, Heráclito de Éfeso não disse isso com essas palavras, mas o pensamento dele leva a essa mesma conclusão. E o pensamento está sintetizado nessa forma aí. Ele dizia, em grego, panta hori ke uden meni. Então, o que significa isso? Nada mais do que a ideia de que tudo muda e nada permanece. Panta, tudo, hori, muda, ke e uden, nada, meni, permanece. A ideia de Heráclito, então, era que todas as coisas estão no estado de vir a ser, em oposição ao estado de ser. Então, para este filósofo, as coisas nunca são. Elas estão nesse processo de vir a ser, sem nunca chegar num estado estável e definitivo de ser. Então, ele vai defender essa ideia. Então, Heráclito, a partir disso daí, vai concluir que a mudança não é caótica, sendo orquestrada por uma força impessoal. Ou seja, aquilo que está num permanente vir a ser está em mudança. Tudo muda, nada permanece. Mas essa mudança não é ao acaso. Ela tem uma força impessoal por trás que conduz essa mudança. Olha como o motivo religioso básico da matéria e forma influencia essa concepção em Heráclito de Éfeso. Agora, Heráclito vai completar essa ideia dizendo que essa força age dentro de um logos. Olha só, o termo logos é muito importante no pensamento grego, que vai ser uma lei universal presente em todas as coisas. Então, para Heráclito, há um princípio ordenador de tudo que existe. E no caso específico do pensamento dele, como tudo que existe é um vir a ser, não é, mas é um vir a ser, ou seja, está em constante mudança, essa mudança é guiada por esse logos. E claro, Heráclito vai receber influência lá de Pitágoras de Samos e também vai concluir que o logos dá harmonia a tudo o que existe. Olha só o conceito pitagórico da importância da harmonia presente aqui em Heráclito de Éfeso.
Mas um outro gigante do pensamento pré-socrático vai se chocar com Heráclito de Éfeso, que é Parmênides de Eleia, filósofo que viveu entre os anos 430 e 460 a.C. Ao contrário de Heráclito, que afirmava que nada é, tudo é um vir a ser, ou seja, tudo está num contínuo movimento, mas nunca chega a ser, a se tornar, ou seja, um estado definitivo em que aquela coisa deixa de ser um vir a ser e passa simplesmente a ser. Parmênides vai vir com uma afirmação completamente oposta. Ele vai dizer que tudo o que é, é. Ou seja, a ideia de Parmênides é que tudo que existe de modo absoluto não pode ser e não ser simultaneamente e da mesma maneira. Para Parmênides, Heráclito era contraditório nisso. Como uma coisa pode ser sempre um vir a ser sem nunca ser? Parmênides simplesmente não aceitava essa ideia. Ora, ele vai dizer que as coisas são, as coisas existem, elas se apresentam a nós de uma maneira inteligível, logo, elas são. Então, e por elas serem, elas não podem simultaneamente estar num estado definitivo de ser e num estado de vir a ser. Então, alguma coisa está errada no pensamento de Heráclito, segundo Parmênides. Especificando isso melhor, para Parmênides, se está se tornando, ou seja, se é um vir a ser, não pode estar sendo. Se não está sendo, não é nada. Se algo está mudando, na verdade, não é nada. E aí, com base nisso, Parmênides concluirá que o ser é permanência e não mudança. Ao contrário de Heráclito, então, que acreditava que o ser é mudança, que tudo que existe está num processo de mudança contínua, olha lá aquela frase atribuída a Heráclito, né? Não se pode banhar, você não pode se banhar no mesmo rio 2 vezes. Parmênides vai dizer, não, se as coisas se apresentam a nós, se elas são inteligíveis a nós, se nós percebemos essas coisas, elas são. Então, e o ser é permanência e não mudança. Então, não existe para Parmênides esse negócio de vir a ser. E aí, Parmênides vai elaborar um princípio que tem um impacto muito grande na nossa maneira de pensar hoje, que é aquela ideia do ex nihilo nihil fit. Ou seja, nada vem do nada. O nada não pode originar coisa alguma. Muito bem, então dessa contraposição entre as ideias de Heráclito e Parmênides vai surgir a grande controvérsia do período pré-socrático, que vai ser estabelecida da seguinte maneira, considerando aquele movimento dialético que nós já vimos. A tese vai ser a proposição de Heráclito, ou seja, tudo é um vir a ser em movimento. Mas a partir dessa tese vai surgir a sua antítese, representada pelo pensamento de Parmênides, ou seja, ao ser e a permanência. Não existe. Tudo que existe é, e nada pode vir do nada. E o que é permanente. Não está num estado de constante vir a ser, de tal forma que a coisa nunca se torna o que ela é, mas sempre ela vir a ser como acreditava Heráclito. Então vejam, são duas proposições antitéticas e do choque dessas duas proposições vai vir a síntese. E qual vai ser essa síntese? Bom, eu não vou falar sobre ela agora, mas na aula sobre o pensamento de Platão, você vai ver qual foi a síntese, porque é Platão que vai resolver essa controvérsia entre Heráclito e Parmênides. Muito obrigado pela sua atenção em assistir esse vídeo e até o próximo.